Não existe evangelho sem perdão. Não existe salvação sem perdão. Não existe vida com Deus sem perdão. João 8, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso não diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, Jesus. Aqui está a sua palavra, Pai. Essa palavra ela é maravilhosa. Precisamos entendê-la, compreendê-la e praticá-la. Por isso, fala conosco de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar na presença do Senhor. O povo aqui se reúne para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu tenho falado aqui que Jesus, aonde ele está, tem uma multidão em volta dele. E Jesus nunca despediu alguém sem dar um ensinamento, sem dar uma palavra, sem passar o reino de Deus, sem demonstrar o conhecimento com relação às coisas espirituais. Então Jesus sempre estava envolvido com multidões, ensinando. Só que no meio desta multidão, havia todo tipo de gente ali. Pessoas que queriam a presença de Deus, pessoas que queriam milagres, pessoas que queriam ver milagres somente, curiosos. E no meio de todo este povo, havia dois grupos, que sempre estavam rodeando Jesus de uma forma ou de outra, não porque queriam os ensinamentos, não porque queriam a salvação, não porque queriam o reino de Deus, mas eram grupos que queriam a destruição de Jesus, tinham inveja dele, pessoas que aparentemente eram religiosas. Um desses grupos eram os escribas, o outro eram os fariseus. Eles sempre estavam em volta de Jesus. Os escribas eram homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés. Eles criaram um pouco um sistema religioso complicado na época de ensinamentos. Eles complicavam a religião. Era conhecido como a tradição dos anciões. Jesus o censurou. Jesus condenou este grupo. Eles tiveram parte na morte de Jesus, perseguiram a igreja primitiva, também conhecidos como doutores da lei. Um outro grupo que andava sempre em volta de Jesus para tentar derrubar Jesus eram os fariseus, chamados separados ou separatistas. Eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Era muito forte esse grupo. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Então eles viviam numa tradição religiosa de centenas de anos atrás. Por isso eles perseguiam Jesus. Estes homens, agora eles pegam uma mulher que estava em adultério, no ato do adultério, pegam em flagrante, e levam até Jesus. Eles vão levar esta mulher para fazer uma exposição do seu pecado, não só para Jesus, mas para a multidão que estava em volta de Jesus.
Se você for analisar quem eram estes homens, se você for analisar aparentemente a autoridade que eles tinham com relação às tradições religiosas, da forma que eles guardavam a lei, eles não precisavam levar aquela mulher até Jesus. Eles podiam ter apedrejado aquela mulher no ato de adultério, que é assim que fala a lei. Mas eles não fazem isso. Eles levam esta mulher até Jesus. Por quê? Primeiro que eram juízes. Eles julgavam as pessoas pelos atos. Não tinham dó e nem piedade. Eram falsos santos. Diziam ser o que não eram. Por isso, quando se fala hoje de um falso cristão, chama de fariseu. Fala muito, mas se faz pouco. Condenava os outros naquilo que eles mesmos desobedeciam. Ou seja, eles pecavam, mas condenavam os outros que pecavam o mesmo pecado deles. Jesus aqui os censura muito forte. Você quer ver onde Jesus dá uma censura pesada neles? Vamos lá para Mateus 23. Volta um pouco lá, sem fechar aí. Mateus 23. O título aqui de Mateus 23, o cabeçalho chama-se Jesus censura os escribas e fariseus. Dois grupos pesados. Mateus 23, a partir do versículo 1, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Veja bem, Jesus novamente em volta de multidão. Dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Jesus aqui estava condenando esses dois grupos, porque eram homens arrogantes, homens que queriam os primeiros lugares, homens simplesmente que queriam aparecer, se dizendo ser algo superior aos outros homens, não eram pior do que os homens comuns. Jesus falou, aquilo que eles estão ensinando, aquilo que eles estão falando está na palavra, então obedeça, mas não faça aquilo que eles fazem. Não pratique as mesmas obras, porque eles são orgulhosos, são arrogantes. Vocês não precisam praticar essas obras. Então Jesus censurou e condenou esses dois grupos de uma forma muito forte. O que eles fazem? Eles pegam esta mulher e levam no meio do grupo de pessoas que ali estavam, e acusam aquela mulher. Mas quem que é especialista em acusar os outros? A Bíblia diz que é Satanás, o acusador por excelência. Satanás, ele expõe as pessoas, ele leva a pessoa a pecar, e depois expõe ela do pecado que ele mesmo levou a pessoa a praticar. Tem um ditado que diz que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. É mais ou menos nessa linha. Leva a pessoa ao ridículo, à vergonha. Então, o inimigo, quem faz isso é Satanás. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque quem acusa, quem julga, é o próprio inimigo. Veja o que eles fazem. Veja como é que eles chamam Jesus, mestre. Eles chamam ele de mestre. Ó mestre, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. Em pleno ato. Ou seja, eles estavam expondo esta mulher, não só com relação a Jesus, mas com relação a toda a multidão que estava por ali. Isso é grave. Isso serve para nós também. A nossa função não é julgar, a nossa função não é condenar, a nossa função não é lançar em rosto o pecado dos outros, expor as pessoas ao ridículo. Se alguém faz isso, não é o Espírito Santo que está por trás, e eu vou dizer que é outra coisa pior. Por isso é muito sério a questão do como nós estamos olhando as pessoas.
É muito fácil eu julgar uma pessoa. Agora, eu entender por que aquela pessoa está passando aquela situação, por que a pessoa está vivendo aquele pecado, aí é outra conversa. Entender as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, diabo também conhece Bíblia. Diabo, se tem um teólogo que conhece a Bíblia de trás para frente, é o capeta. Conhece mais de qualquer pastor por aí, qualquer líder religioso. Tanto que quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra. E agora ele usa a palavra em cima de Jesus também aqui. A lei de Moisés, mestre, diz que alguém for pego em ato de adultério tem que ser apedrejado até a morte. Eles lançam aqui no rosto de Jesus um versículo bíblico. Evidente que pela metade, porque Satanás, ele é o pai da mentira. Ele nunca vai colocar uma verdade inteira. Ele vai colocar meia verdade. O versículo que eles estavam falando aqui é Levítico. Abra lá, Levítico 20, 20. Terceiro livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. 20, 20, de Levítico. Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico 20, 20. Esse versículo que os fariseus e os escribas estavam lançando naquele momento para acabar com aquela mulher. Acharam, amém? Ou melhor, 20 e 10, não é o 20, 20 e 10. Versículo de número 10. Veja o que está escrito. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adulterar. Quem que morreria aqui? Os dois. E quem que eles falam para Jesus que tem que morrer agora? A mulher. Eles mesmos dizem, Senhor, ela foi pego no ato. Ou seja, ela foi pego em flagrante. Ela foi pega no momento que estava praticando adultério. Alguém pratica adultério sozinho? Ela estava com alguém. Cadê o homem que estava adulterando com ela? A Bíblia não diz, mas vou aprofundar um pouquinho mais. Eu creio que o homem seria um daqueles caras que estavam ali acusando. Mas eles só levam a mulher para expor. Porque geralmente quem peca não expõe o próprio pecado. Eles só levam a mulher. Ou seja, usa meia verdade aqui para tentar o quê? Não só humilhar a mulher, mas tentar uma armadilha para Jesus. Por que uma armadilha para Jesus? Eles não se importavam com a mulher, eles não se importavam com o que estava acontecendo. O que eles queriam era derrubar Jesus. Nem que para isso tivesse que arrebentar com a mulher emocionalmente, acabar com a vida dela, até matá-la. Porque qual que seria a resposta de Jesus? O que eles queriam ouvir de Jesus aqui? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam derrubar Jesus. Então, se Jesus respondesse assim para eles, se ela foi pega no ato de adultério, o que diz a palavra? Não é para apedrejar? Então apedrejem e matem esta mulher. Eles iam dizer assim para a multidão, esse Jesus que está pregando o amor, que está pregando o perdão, está mandando matar alguém. Então esse não é o Messias. E se Jesus falasse assim para eles, não matem essa mulher, tem misericórdia dela, porque ela merece o perdão, ela está arrependida, converse com ela confessa o seu pecado, e se arrependa, dê uma oportunidade para ela. Eles vão dizer assim, Jesus está indo contra a lei de Moisés. Jesus está indo contra a palavra dos antepassados, contra a tradição. Então Jesus não é o Messias, ia colocar o povo contra Jesus. Então qualquer dessas respostas que Jesus desse, era uma pegadinha. Mas eles esqueceram que estão falando com o Filho de Deus, o meu e o seu Salvador Jesus Cristo. O que Jesus fez aqui? Inclinou-se e começou a escrever na terra. Jesus começou a escrever na terra. Você sabe o que Jesus estava escrevendo na terra naquele momento? Existe muita especulação por aí.
Muita especulação. Já vi pastor falar que estava escrevendo o Salmo 23, Salmo 91. Mas eu vou trazer para vocês exatamente o que Jesus estava escrevendo na terra e que eu descobri através de algumas pesquisas. Sabe o que ele escrevia? Não sei. Ninguém sabe. E ninguém vai saber. E também não interessa. Porque a Bíblia não relata. Então, mais que isso é especulação. Mas Jesus estava ali. Não olhava para aquela mulher, mas estava protegendo aquela mulher. Talvez você não sinta Jesus olhando para você, mas Ele está te protegendo, está te cuidando. Os acusadores vão cair por terra. Eles insistem na pergunta. Veja bem, eles oprimiram Jesus. Jesus, o que vamos fazer com esta mulher? Vamos matá-la? Nos dê uma direção. Eles não queriam ouvir Jesus, eles não queriam direção de Jesus, mas estavam pedindo uma direção para Jesus. O que Jesus diz para eles? Alguém dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele emudece toda aquela multidão. Ele se inclina novamente e continua escrevendo. E quando ouviram isso, foram se retirando um a um dos acusadores. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai retirar todos os acusadores que estão perto de você, todos os mentirosos, os línguas de trapo, aqueles que falam da sua vida. Fica tranquilo que Deus está cuidando do teu caso. Eles saem. A Bíblia não relata aqui, mas eu estou colocando aqui a minha linha. Eu creio que o primeiro que saiu foi aquele que estava adulterando com a mulher. Foi aquele. Porque Jesus, Ele não veio aqui para acusar ninguém, lançar o pecado de ninguém no seu rosto. Ele veio aqui para salvar. Ele veio aqui para libertar. Ele veio aqui para trazer o amor. Por isso, Ele não lança em rosto nosso o pecado. E Ele nos perdoa. E nenhum inimigo vai ter poder sobre nós. Você quer ver? Salmo 44. Salmo de número 44. Veja o que Jesus faz. Ele é aquele que tem cuidado de cada um de nós, protegendo, zelando. Salmo de número 44, versículo 5 ao versículo 7. Glória a Jesus. Amém? Acharam? Mas eu não, quero procurar aqui. Vocês caem nessa, é velho, mano. 44, 5 a 7, veja só. Por ti venceremos os nossos inimigos. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Aleluia! Então Deus vai salvar o seu povo e afastar dos seus inimigos. Mas existe uma batalha sobre nós. Existe uma guerra. Parece que crente tira o alvo, é ou não é? Tira o alvo, meu amigo. Tudo que você faz, tem gente vigiando, cuidando. E falo mesmo. Mas Deus vai afastar os inimigos. Mais um Salmo 46 aí. Por isso nós temos que refugiar nele, esperar nele. Salmo 46, versículo 1 e versículo 2, veja o que diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Agora veja o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Versículo 10. Aquietai-vos. Como é difícil isso aqui, né? Na hora da guerra, na hora da luta, da dificuldade. Porque tudo está errado, você se aquietar.
e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Então nós temos um Deus que é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação. O que é refúgio? Refúgio é um local que você pode se afastar das situações. A Bíblia fala no Velho Testamento de cidade de refúgio. São cidades que quando havia algum crime, alguma situação, a pessoa fugia para lá e ele ficava por algum tempo. Quando o crime não era premeditado. E nós temos também, quem viaja nas BR tem o local de refúgio. Você indo para a praia aqui, você vê lá refúgio. Não sei se você já prestou atenção nisso. Principalmente local onde não tem estacionamento, aí tem esses refúgios. Para que serve o refúgio? Qualquer situação no carro, qualquer problema no carro, alguém passa mal no carro, entra nesse local de refúgio, ali pode parar. Geralmente só para comer. Você pode ver alguém no refúgio que está comendo que nem doido. Pelo menos se for crente, então. Não imagina. Porque crente come ou não come? E glória a Deus que pode comer, né? Local de refúgio. Então Deus é o nosso refúgio, meu querido. Na hora de toda essa guerra, dessa pandemia que está acontecendo, se refugie nele, se esconda nele, esteja nele. Que é ele que tem que cuidar de nós. Quando Jesus agora espanta o inimigo, ficou somente Jesus e a mulher. Somente os dois. Todo mundo desapareceu. Jesus levantou e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus agora começa a ter uma conversa com uma mulher que estava em ato de adultério. Ninguém te condenou? O que ela disse? Ninguém, Senhor. Isso significa o seguinte: quando ela fala ninguém, Senhor, significa que ela reconhece agora quem era Jesus Cristo. Ela entrega a vida a Jesus. Por quê? Eu digo isso. Porque se ela não reconhecesse Jesus como Senhor, como Deus, e não quisesse entregar a vida para Ele, quando o inimigo começou a sair para lá, para cá e para lá, sabe o que ela fazia? Virava um risco, ia embora. Por que ele ia ficar ali? Não estava amarrada. O inimigo já tinha soltado, já estava saindo. Ela podia sair junto para um outro local e ir embora. Mas ela disse: ninguém, Senhor. Sabe por que ela encarou Jesus? Porque ela queria mudar de vida. Estava cansada daquela vida. E agora está junto daquele que tem poder de perdoar. Está junto daquele que tem poder de restaurar. Está junto daquele que tem poder de dar uma nova vida. Ela fica ali do lado de Jesus. Mesmo sendo pecadora, ela reconhecia Jesus como Senhor. Se aqueles homens que eram religiosos estavam condenando Jesus, talvez na mente dela, como seria o próprio Deus que estava ali para condená-la? Mas não, ela resolveu encarar o problema. Irmãos, nós não podemos fugir dos problemas, não podemos fugir da forma que nós achamos esconder o pecado. Não, nós temos que abrir o coração para Deus, reconhecer a nossa falha, o nosso pecado e dizer: Senhor, estou aqui. E Ele tem poder para te perdoar e mudar a tua vida. Ainda que os teus pecados sejam mais vermelhos do que a escarlata, diz a Bíblia, se tornarão mais brancos do que a pura lã. Não importa. Se tiver que encarar Jesus, encare. Encare teus medos. Sabe, decepções. Quantas decepções você já teve? Quanta coisa você já teve na vida que está prendendo você de continuar de andar? Libere isso agora em nome de Jesus, que Deus tem um caminho sobrenatural para a tua vida. Jesus olha para aquela mulher que até aquele momento era uma adúltera. Era uma adúltera. Humilhada e condenada à morte. E diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, ela foi perdoada. Deus agora, através de Jesus Cristo, libera o perdão para aquela mulher. Ela estava livre. Por quê? Porque ali se manifestou uma das maiores doutrinas da Bíblia, do Evangelho, que é a doutrina do perdão. O perdão é um dos pilares do Evangelho. Não existe Evangelho sem perdão. Tanto de Deus para conosco, quanto de nós para as pessoas. Agora ela é perdoada. E ela, com o coração
transformado agora. E quando ela diz, ninguém, Senhor, quando ela diz ninguém, ela demonstra que o seu coração estava livre do ódio. Porque ela podia dizer, Senhor, aquela tropa, aquele monte de homens que se diziam homens de Deus, aqueles endemoniados, não estão mais aqui. Eles se foram. Tentaram me matar, Senhor, tentaram me destruir, me acusaram, me colocaram à exposição da multidão aqui. Mas eles não estão mais aqui agora, Senhor. Ela não falou isso, ela não condenou aquelas pessoas. Ela não julgou aquelas pessoas. Ela somente disse, ninguém, Senhor, ninguém. Ninguém. Ou seja, o coração dela foi limpo naquele momento. Ela podia dizer, um dia eles vão pagar por isso. Um dia eles vão pagar. Já viu alguém falar isso? Fulano vai pagar. Bate até o pezinho. Ainda vou ver, olha só, ainda vou ver com este zóio que a terra há de comer. Chega a escorrer o troço aqui. Você conhece alguém assim? Piraquara tem bastante. Talvez aqui não, né? Mas Piraquara tem. Ódio. Eu falei com uma pessoa, ela falou assim, mesmo que eu vá para o inferno, eu não perdoo. Eu falei, tu vai mesmo. Tu vai para o inferno mesmo. E pior ainda, essa pessoa que você não está perdoando, talvez se converta e vai para o céu. O perdão é sério. Tem gente magoada até hoje por situações que aconteceu há muito tempo. Se eu a marca registrada do Evangelho, eu tenho que aprender a perdoar. Como nós estamos com relação a esse assunto? Como eu estou? Como você está com relação ao assunto do perdão? Tem pessoas magoadas há anos, alimentando uma vingança, um monstro dentro da sua alma, está crescendo. E acabando com a sua vida, porque não perdoa. Não libera perdão. Pastor, o meu marido me traiu faz 92 anos, 6 meses, 2 dias, 2 horas e 15 minutos. E eu não perdoo. Perdão é uma amarra satânica. É uma amarra diabólica. Mas ele vai ver o que é bom. Porque Deus é pai e não é padrasto. É uma realidade. E ele vai morrer seco e esturricado. E eu ainda vou no velório dele. Há muito estrago para o lado de dentro do homem do que está acontecendo pelo lado de fora. Ou seja, aquilo que está lá dentro se manifesta fora. Fora. Existem enfermidades que não são curadas se não for liberado perdão. Hoje a medicina reconhece enfermidades por falta de perdão. A Bíblia já fala isso há centenas de anos. Câncer, diabetes. Tem pessoas com diabetes que é só falta de perdão. Falta de perdão. E você sabe que a diabetes é a mulher do diabo, né? Falta de perdão. Eu já orei por pessoas que não eram curadas. Já ministrei em cultos onde todas as pessoas foram curadas. E aquela pessoa não era curada, e todo mundo orando. Mas você chega para ela e diz, você não precisa liberar perdão para ninguém? Ela começa a chorar. E quando libera perdão, não precisa nem orar por ela, é curada instantaneamente para a glória de Deus. Perdão é um dos pilares do Evangelho, não se esqueça disso. Não se esqueça. Quando a Bíblia diz o seguinte, o coração do homem, ele não está falando do órgão, não está falando do bobo, como chamam alguns, né? Não. Está falando aqui do nosso espírito, nosso interior, do homem interior. Está falando aqui das nossas emoções. Como é que nós estamos tratando isso? Como é que nós estamos tratando com relação ao nosso interior? Sabe qual que é o único meio de Deus manter comunhão com o homem? O seu espírito, tratando com o nosso espírito. Com o nosso homem interior. Mas quando o nosso homem interior, ele está machucado, ele está guardando mágoa, falta de liberar perdão, ódio, Deus não tem como manter comunhão conosco. O nosso espírito, na verdade, é o aeroporto que traz a presença de Deus até nós e leva nossas orações até Deus. Agora, se o nosso espírito estiver
o nosso coração, o nosso espírito estiver esburacado pelo pecado, pela falta de perdão, cheio de neblina do ódio, ou da tempestade do rancor, não tem como o Espírito Santo pousar em nós. Vai estar fechado. Vai estar fechado para Deus pousar. Vai estar fechado para decolar nossas orações e chegar até o trono de Deus. Por isso o perdão é muito sério. Muita gente não decola na vida porque está amarrada por essa doutrina. Está amarrado. Não consigo. Seus corações estão cheios de ódios e raivas e rancor. Veja o que está escrito lá em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo de número 25. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai, se tendo alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não liberar perdão, eu automaticamente também não serei perdoado. Então veja como isso é sério. Veja como isso é perigoso. Muitos têm fé, mas não sabem perdoar. Lutam, oram, buscam, leem até a Bíblia, conhecem a palavra, mas nada recebem. Estão amarrados, estão presos, porque não liberam o perdão. O perdão é seríssimo, pois determina quem é, ou quem nós somos, ou quem nós seremos, ou como está o comando da nossa vida. Temos que saber perdoar, liberar perdão. Irmãos, tem gente presa. Tem gente presa com coisa da infância ainda que foi feito para ele, ou para ela. Tem gente preso com coisa que aconteceu com os pais lá no passado ainda. Está guardando, está alimentando isso na sua alma. E isso é um câncer na sua alma que traz uma destruição da sua vida. E daí tudo que Deus tem para você, Deus não consegue fazer porque está preso nessa situação. Por isso começa a liberar perdão. Quando eu sentir de liberar perdão, eu vou liberar. Nunca você vai sentir, porque perdão não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar e acabou. É decisão. Efésios 4, 32. Vamos ver se dá tempo de eu ler esses versículos. Vai dar tempo. Efésios 4. Versículo de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus em Cristo Jesus. Benigno, misericordioso e perdoando uns aos outros. Por que Deus fala isso na palavra? Porque Ele sabia que ia ter intriga entre as pessoas. A única forma de você não ter problema com outras pessoas é você morando sozinho. Virar um ermitão. E mesmo assim vai ter problema com você. A hora que você olhar no espelho, você vai começar a se xingar. Mas tu é mané, hein? O que está fazendo sozinho aqui nesse mato? Perdoando uns aos outros. Não leva em consideração o que as pessoas fazem. Mateus 5, 44. Eu correr um pouco aqui para dar tempo, senão não vai dar tempo. Isso aqui é pesado. Tem gente que quando chega nesse versículo na Bíblia, ele pula. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Oh, glória!
Bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, meu Deus do céu. É fácil isso? Amar os inimigos. Irmãos, não é nada fácil perdoar o inimigo, amar o inimigo. Por isso que eu sempre digo aqui que amar as pessoas, o amar não é sentimento, também é decisão. Como é que você vai sentir de amar o inimigo? O teu amigo, tudo bem. As qualidades, a forma que ele trata você. Mas aquele que te maltrata, aquele que te maldiz, aquele que te condena. Que sentimento você vai ter? Nossa, mas como aquele cara me amaldiçoou, legal. Nossa, mas como aquela pessoa falou mal de mim de uma forma tão poética. Estou apaixonado. Mas você viu como é que a minha sogra falou de mim? Nossa, ela me xingou assim de uma forma tão legal. É isso? Então não é sentimento, é decisão. Amar o inimigo. Bendizer o que vos maldiz. Está falando mal de você, está falando bem da pessoa. Quando aquela pessoa ouvir que você está falando bem dela e ela falando mal de você, você não tem ideia. É isso que a Bíblia diz, que quando você orar pelo teu inimigo, você vai juntar brasa viva na cabeça dele. É que a pessoa se perde de uma tal forma, ela cai a ficha dela, Deus trabalha o interior dela. Porque está falando mal de você e você está falando bem dela. Fazer bem aos que vos odeiam, e orar pelo que vos maltratam e vos perseguem. Orar para aquelas pessoas que vos perseguem. Irmãos, só cristão pode fazer isso, só crente. E você consegue, amém? Mais um versículo aí. Mateus 18. Mateus 18, versículo 21. Veja só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedrão aqui se acha o apóstolo, o cara. Ele chega para Jesus agora, na verdade, para se exaltar, dizendo o que ele faria, o que ele faz. Senhor, até quantas vezes eu perdoo meu inimigo? Até 7 vezes? Ou seja, Deus, eu estou fazendo algo impossível. Vou perdoar até 7 vezes, é isso, Senhor? Querendo que Jesus dissesse assim para ele: poxa, Pedro, tu é crente mesmo, hein? Estou achando que você frequenta o quadrangular lá do Jardim Américo, porque tu é crente mesmo, cara. 7 vezes está perdoando, rapaz, escolhi certo. E acho que é isso que ele queria ouvir de Jesus. Mas o que Jesus falou para ele? Pedro, eu te digo uma coisa, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes dá? Você que é bom de matemática aí? 490 vezes. 490 vezes você vai ter que perdoar o teu irmão. E vai mais além. Por dia. Está louco, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Significa que eu não posso dormir magoado, sem liberar perdão para o próximo. Então é por dia. Por que eu não posso dormir querendo a morte de fulano, querendo que Deus, só aleja, não precisa matar, não, não precisa matar, só aleja, arranca a perna, arranca a orelha, fura nos olhos, já está bom. Só quero ver sofrer. Por quê? Porque o amanhã pode não chegar. Você deita com o teu coração magoado hoje, e talvez amanhã você não levante. E daí? Aonde vai a nossa alma? Por isso não pode se pôr o sol sobre a nossa ira. Todos os dias, libere perdão, se for preciso. Libere. Não deixe o amanhã chegar, porque amanhã pode ser tarde.
Outra coisa importante aqui também é nos perdoar. Essa mulher aqui, ela se perdoou. Porque quando Jesus falou para ela, vai e não peques mais, ela não questionou. Ela não falou, Senhor, mas eu estou no pecado há tanto tempo, eu fiz isso, eu me arrependo, mas aquilo. Ah, Senhor, por que eu fiz? Por que eu fiz? Tem gente que fica se acusando todo dia, por que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Ah, meu Deus. Meu irmão, Deus já te perdoa. É você que não se perdoa. É nós mesmos que muitas vezes não aceitamos o perdão de Deus. E Satanás está nos acusando todos os dias de um pecado que Deus já nos perdoou. Erro todo mundo comete. Quem não comete erro? Meu amigo, você nasceu, já começa a errar. O importante é chegar até Deus, pedir perdão dos erros e continuar a caminhada. O que ficou lá para trás é lá de trás, meu amigo. Agora é futuro. Então libere perdão, mas também se perdoe. Tá, quantas coisas nós fazemos, quanto erro nós fazemos e cometemos, que está trazendo situações para nós até hoje, muitas vezes. Tudo bem, erramos, e daí? Vou continuar me martirizando, não aceitando o perdão de Deus? Continue na caminhada. Cristo já nos perdoou. Cristo já nos liberou o perdão. A Bíblia diz que toda a cédula que era contra nós foi rasgada. Você quer ver mais esse versículo? Acho que dá tempo. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava. Ele errou. Se você for ver a vida de Davi, um homem que errou muito na Bíblia. Mas ele tinha um coração quebrantado. Ele chegava até Deus, pedia perdão, aceitava o seu perdão e continuava a caminhada. Colossenses 2, 14 e 15. 2, 14 e 15. Que diz assim, olha só, veja só o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, e que nós temos que aceitar isso pela fé. Satanás não vai poder mais te acusar. Versículo 14 de Colossenses 2 diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Irmãos, a condenação que estava sobre nós, o pecado, o erro, a desgraça, o inferno que nos estava direcionado, nós estava indo, nós estava no Google Maps, indo para o inferno, meu pai. Sem erro, direcionado. Mas aquilo que era contrário a nós, a cédula que era contrária a nós, a condenação, o boleto que estava na mão de Satanás, Jesus pegou e cravou na cruz. Quando você pede perdão ao Senhor e continua a tua caminhada, sabe o que Deus fala? Sabe o que Jesus fala? Satanás, solte fulano, porque agora eu já paguei o preço com o meu sangue, agora é nova criatura, vai entrar comigo no reino de Deus. Aí o versículo 15, que foi o que Jesus fez com aquela multidão que estava acusando aquela mulher. O que ele fez com aquela multidão? Desbaratou a multidão, tirou a multidão, afastou a multidão. Veja só o versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, aleluia. Ou seja, toda obra satânica contra a humanidade, a destruição, a morte, a condenação ao inferno, agora Jesus desbaratou, Jesus simplesmente humilhou Satanás, morrendo a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou para a vitória da igreja. Portanto, igreja, aceite o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus na sua vida. Não fique se acusando, não fique na tua mente, deixando o diabo te acusar, deixando o diabo falar com você, deixando o diabo te dar na sua mente aquilo que ele quer. Então se perdoe também, se perdoe. Eu lembro aqui, até falei, acho que uma vez aqui, sobre um seminarista. Quando Deus chamou ele para o ministério, e ele entrou no primeiro ano do seminário. Quando ele fez a matrícula, Satanás em sonho apareceu para ele e disse: o que você está fazendo aqui? Você vai fazer o seminário? E aquele pecadão que você cometeu lá atrás? Ele não lembrava do pecado. Aquilo começou a martirizá-lo. O tempo vai passando e diz: diabo,
acusando. Foi para o segundo ano, o diabo acusando. Rapaz, está no segundo ano, e o pecado lá atrás? Desista, para. Foi para o terceiro ano, o diabo, e o pecado lá atrás? Rapaz, você está aqui no terceiro ano, qual é a tua? Você está no pecado, rapaz. Você tem um pecado lá atrás que você cometeu. E ele não lembrava, ele começou a pedir perdão de todos os seus pecados que ele lembrava, e mesmo assim o diabo acusando, ele falou, mas que pecado que eu cometi, que Satanás está me acusando tanto? Ele se forma e com o tempo ele assume uma igreja, e quando ele assume aquela igreja, Satanás se materializa perto dele e diz assim, você vai assumir essa igreja? E o pecado que você cometeu lá atrás? Você não tem condições de assumir essa igreja. E ele entra em desespero. Mas ele conhece uma senhora naquela igreja, uma senhora já de idade, de muita oração, uma mulher que, usada por Deus de uma forma extraordinária. E ele chega para ela e diz assim, eu sei que a senhora ora muito e que Deus fala muito com a senhora. Ele falou, sim, meu filho. Então faz o seguinte, faz um favor para mim. Faço, pastor. Ore a Deus. Porque eu estou orando há mais de 3 anos. E pergunta para Deus qual é o pecado que eu cometi. Qual é o pecado que eu fiz tão grave, que Satanás está me acusando todos os dias. E eu não consigo fazer a obra direito por causa dessa situação. Ela falou, tá bom, eu vou orar. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e nada da mulher falar com o pastor. Um dia o pastor está tão preocupado que chega para a mulher, minha irmã, você não está mais orando, falando com Deus? Eu falei, estou. Mas você não fez a pergunta para Deus de qual é o pecado que eu cometi? Eu falei, perguntei. E o que Deus falou? Deus falou que não se lembra do teu pecado. Meu querido, quando você pede perdão, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais do teu pecado. Ele não se lembra. Então você está perdoado. Então aceite o perdão de Deus. E deixa Deus trilhar o teu caminho, que vai ser uma bênção na presença dEle. Libere o perdão e aceite o perdão de Deus. Essa mulher foi transformada. Aqueles homens foram humilhados. Satanás foi humilhado na nossa vida. E hoje nós somos cidadãos do céu, para a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar em pé na presença do Senhor.